Na aula de hoje, trataremos da dermatite atópica. Teremos a ordem de definição, diagnóstico, fatores de risco, imunopatologia e epidemiologia. A dermatite atópica é uma doença inflamatória cutânea crônica de etiologia multifatorial que se manifesta clinicamente sob a forma de eczema. As pessoas afetadas apresentam em geral antecedente pessoal ou familiar de atopia e o eczema pode estar em estágio agudo ou crônico. Os pacientes com DA compartilham as características de xerodermia e limiar diminuído para o prurido. O eczema ocorre de maneira cíclica durante a infância, podendo prolongar-se até a fase adulta. Em alguns pacientes, o prurido é constante e incontrolável, havendo diminuição da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Muitos estudos têm demonstrado que a DA é uma doença de caráter hereditário e que os afetados podem apresentar resposta de hipersensibilidade mediada por IgE, além de haver associação da IgE sérica total com regiões do genoma. Um outro estudo demonstrou que a presença da bactéria Staphylococcus aureus ocorre em 70% das lesões ativas, mesmo sem infecção aparente, e na pele sem lesões, 39% dos pacientes apresentavam a colonização. O diagnóstico de DA é essencialmente clínico. O principal sintoma da doença é o prurido, que se associa às características como a história da pele ressecada nos últimos 12 meses, história pessoal de rinite ou asma, início dos sintomas antes dos 2 anos, história de lesões em regiões flexuriais e dermatite na região flexurial visível. O prurido pode causar distúrbios de sono e irritabilidade, além de poder ser agravado por fatores como calor, suor, banhos, atividade física, mudança de temperatura, alterações de humor, uso de roupas de lã ou sintéticas. O diagnóstico clínico é baseado na história completa e detalhada e nos sinais observados no exame físico, e a biópsia cutânea é de pouca utilidade, sendo realizada eventualmente se houver dúvida diagnóstica. Alguns sinais cutâneos estão mais frequentemente associados à dermatite atópica. Os mais importantes são dupla prega ou prega infraorbital de Denny-Morgan, eczema palpebral, xerose, pitiríase alba, dermatite crônica inespecífica de pés e mãos, hiperlinearidade palmo-plantar, palidez facial. Fatores de risco. Para falar dos fatores de risco, precisamos destacar que, embora fatores genéticos e ambientais sejam igualmente importantes para desencadear a DA, a exclusividade entre eles impede a explicação tanto da prevalência quanto do aumento dela nos últimos anos. Além disso, é necessário salientar que a persistência da DA no adulto se relaciona com a idade do início dos sintomas, formas graves de apresentação, história familiar da DA e sensibilização alérgica precoce, além de sibilância e rinite alérgica. Os fatores ambientais se referem a exposições maternas durante a gestação, exposição passiva ao fumo do tabaco, irritantes e agentes que alteram a barreira cutânea, mudanças climáticas, poluentes, água dura, dieta relacionada aos alérgenos alimentares, aleitamento materno, probióticos e prebióticos. Os fatores genéticos dizem respeito à mutação dos genes associados à filagrina, aos responsáveis pela via de sinalização TH2, aos que controlam a barreira cutânea e a via de sinalização da vitamina D, que veremos posteriormente. Os fatores desencadeantes são representados por agentes infecciosos, como Staphylococcus aureus e fungos, que representam grande parte das complicações na vida do paciente com DA, agravando as lesões por produção de toxinas e estímulo da resposta inflamatória. Há também os alérgenos alimentares que alteram a barreira cutânea, sendo eles clara de ovo, leite de vaca e trigo. Os aeroalérgenos aumentam as lesões características da DA por aumento de mofo, ácaros e umidade, havendo grande estímulo da resposta inflamatória, principalmente em adolescentes. Por fim, os autoantígenos são responsáveis pelo aumento da resposta alérgica, mesmo sem que haja exposição a alérgenos exógenos, como os já anteriormente mencionados, podendo implicar em inflamação crônica. Etiopatogenia da DA. Alterações de fora para dentro. Quem tem DA tem baixo conteúdo de ceramidas, o extrato córneo, por sua vez, tem baixa retenção de água no interstício. Também tem baixo conteúdo de filagrina, que é o grande responsável pelo envelope cornificado, fator de hidratação natural. Com isso, tem baixa quantidade de aminoácidos higroscópicos, resultantes do metabolismo da filagrina, piorando ainda mais a retenção de água no interstício. Esses aminoácidos também favorecem a proliferação de Staphylococcus aureus, que diminui a quantidade de microbiota comensal, que por sua vez favorece a proliferação
sem menor competição por Staphylococcus aureus, piorando as infecções secundárias de quem tem DA. Bom, normalmente o antígeno microbiano ou lesões teciduais, ao estimularem ou se ligarem receptores do tipo Toll-like em queratinócitos e células apresentadoras de antígeno, fazem a liberação de peptídeos microbianos e de cito e quimiocinas. Isso é ótimo porque favorece a força de junção intercelular, limitando a penetração de alérgenos micro-organismos. Acontece que quem tem DA tem disfunção de barreira, e essa quantidade, o desafio de antígenos microbianos ou lesões teciduais é muito grande. Além de tudo, quem tem DA tem um receptor Toll-like mutado e não tão atuante. Logo, a força de junção intercelular diminui e a pele fica mais frágil. Então, a disfunção de barreira leva a uma superestimulação de células dendríticas de Langerhans, com secreção de citocinas que vão estimular a diferenciação dos linfócitos T em TH1, 2, 17 e 22. Quem tem DA tem uma grande infiltração de linfócitos T, isso de forma adaptada, principalmente populações de TH2, que secretam interleucinas 4, 13 e 31, sendo a IL-31 grande responsável pelo grande prurido grave que os pacientes têm, culminando em baixa diferenciação epidérmica e fragilidade dessa pele. Além de tudo, quem tem DA favorece a troca de classe para IgE, que estimula ainda mais as células dendríticas e de Langerhans. Tudo isso culmina com a secreção de interleucinas 4, 13, 17 e 22, levando à cronicidade. A propósito, a interleucina 22 é a grande responsável pela hiperplasia dérmica e aumento de peptídeos de micro-organismos. Além de tudo, tem uma grande população de TH1, além do TH2, TH1, com grande secreção de interferon gama. E esse interferon gama vai ainda vai estimular, chamar mononucleados e, por sua vez, piorar a hiperplasia dérmica. E o interferon gama, não bastasse, ele modifica a função dos queratinócitos, que vão expressar mais ligantes para receptores para CD40 e receptores para fator de necrose tumoral. Com isso, há mais expressão de faz ligante, o que leva a célula à apoptose e explica a espongiose que esses pacientes geralmente apresentam. As principais características patológicas da dermatite atópica são o prurido e as lesões, as quais podem ser crônicas ou recidivantes e cuja distribuição e morfologia são variáveis de acordo com a idade. As lesões, chamadas de eczema, são caracterizadas por eritema, que é a vermelhidão decorrente da vasodilatação, pápulas, são lesões sólidas elevadas menores que 1 cm, vesículas, são pequenas elevações contendo líquido seroso e medem até 1 cm, seropápulas, são pequenas vesículas sobre uma pápula, escamas, são massas laminares que se desprendem da superfície cutânea devido à alteração da queratinização, crostas, que são massas de cor amarelo claro ou vermelho escuro, resultantes da mistura do dessecamento de serosidade, pus ou sangue com restos epiteliais, e liquenificação, que é o espessamento da pele com acentuação dos seus sulcos e da sua cor, decorrente do aumento do extrato espinhoso e dando à pele um aspecto quadriculado. Além disso, há achados histopatológicos inespecíficos, os quais são espongiose, que é o edema intercelular do extrato espinhoso, levando à formação de vesículas, acantose, que é o aumento do extrato espinhoso, paraqueratose, que é a alteração do processo de queratinização normal, levando à presença de núcleos na camada córnea e a diminuição ou desaparecimento da camada granulosa, além do infiltrado linfocitário e exocitose. Nas fases iniciais, na infância, as lesões apresentam eritema, pápulas, vesículas e crostas, que se desenvolvem na face e nas dobras cutâneas. Ao longo da infância até a vida adulta, essas lesões evoluem, sendo que na fase pré-puberal há o aparecimento de liquenificação no lugar das pápulas e vesículas, e estas acometem regiões flexurais, como joelhos, cotovelos, pescoço, pulsos e tornozelos. Já na fase adulta, aparecem liquenificações mais intensas, acometendo principalmente as mãos. No entanto, não são raros os casos de lesões generalizadas. Sobre a epidemiologia, a prevalência da dermatite atópica aumentou nas últimas 3 décadas. Embora possa se manifestar em qualquer período etário, 60% dos casos ocorrem no primeiro ano de vida. Ela assume a forma leve em 80% das crianças acometidas, e em 70% dos casos, a melhora gradual até o final da infância.
No Brasil, a prevalência entre adolescentes oscila entre 7,1% a 12,5%. Em adultos, estudos recentes estimam prevalência por volta de 10%. Em geral, a dermatite atópica precede a asma e a rinite, e a prevalência de alergias respiratórias é muito maior entre os pacientes que apresentam ou já apresentaram essa patologia, chegando a 45%. Pode-se constatar também uma maior frequência de asma e rinite conforme a gravidade da dermatose, atingindo 70% entre pacientes com dermatite atópica grave.